E aí galera, beleza? Aqui é o Bruno Castro e esse é mais um vídeo do setor 2814. E no vídeo de hoje vamos iniciar uma nova série no canal contando os bastidores da empresa DC Comics até os dias de hoje. Mas assim, em que sentido esses bastidores? Então a gente vai contar todos os acontecimentos do mundo que influenciaram a empresa, né? Tipo a criação de tecnologias, novas literaturas, séries, filmes, pessoas que entraram e quem saiu da empresa, tudo que pode ter influenciado na escrita dos quadrinhos. E hoje vamos começar pela chamada Era de Pedra. Mas nunca ouvi falar desse nome Era de Pedra. Como assim? Que termo é esse? Eu já ouvi falar em Era de Ouro, Era de Prata e assim por diante, mas assim, o que é essa Era de Pedra? Na verdade, esse é o período histórico desde o início dos tempos até 1937, porque em 38 foi quando iniciou a Era de Ouro da DC Comics. Aliás, essa série de vídeos que nós vamos produzir não existe ainda no YouTube, assim, com essa variedade de detalhes. Então já dá merecendo o like aí, se inscreve no canal, divulga aí nas redes sociais, nesses grupos aí, pessoal, para dar uma fortalecida, beleza? E vamos lá. Para começar, vamos voltar a milhares de anos no tempo, né? O registro mais antigo de um desenho, na verdade, foi aquelas pinturas das cavernas, né? Que a mais velha é datada a 32 mil anos antes de Cristo, isso em vários continentes, né? Falando até em personagens pré-históricos, a DC nem começou com eles. Somente em 1968 que o escritor Howard Post que criou o primeiro personagem pré-histórico da DC, né? Que se chama o Antro, também conhecido como o primeiro garoto. Voltando para a parte histórica, ao longo dos anos, a nossa escrita também foi se desenvolvendo. Primeiro com a escrita chamada cuneiforme, né, que usava aquela cunha para fazer as formas das letras. E com isso até surgiu os hierógrafos egípcios. E em 1050 a.C. surgiu o primeiro alfabeto usado em grande escala, né, criado pelos fenícios. E 900 anos depois, um chinês chamado Tsai Lun, ou Kai Lun, algumas pessoas escrevem dessa forma, ele criou o papel. Então temos que saber, né, quando foi escrita as letras, papel, as artes. Então até as primeiras artes foram blocos de madeira, as mais antigas são 220 depois de Cristo na China. Antes elas eram feitas de barro e depois até aderiram à madeira, né, por ser uma coisa mais durável. E daí em diante surgiram vários relatos ao redor do mundo de artistas que usavam textos e pinturas em papel. O chinês Bi Sheng, em 1040, foi considerado o primeiro inventor da prensa móvel. E somente 400 anos depois, o alemão Johannes Gutenberg foi considerado o segundo a adotar esse método. Então a gente vê toda a tecnologia evoluindo nessa parte. A partir de 1500 começou um grande avanço, né, de várias invenções de diversas áreas. E em 1560 surgiu a câmera escura, né, que muitos podem lembrar dela lá nas aulas de física do colégio, né, quando a gente explicava toda aquela parte sobre espelhos, reflexão e tudo mais. E essa câmera escura virou meio que um criador de imagens. Nesse mesmo século teve também a invenção do alfabeto inglês, né, de 26 letras, e pouco tempo depois a invenção do primeiro jornal do mundo lá na Alemanha. Nos primeiros anos de 1730, o artista britânico e crítico social William Hogarth ele antecipou o método dos quadrinhos de criação de histórias através de uma série de pinturas e gravuras. E tem até aqui um link na descrição, todo um documentário sobre isso, né? Fazia as imagens e a sequência dessas imagens a partir de pinturas. Em 1754, nos Estados Unidos, o Benjamin Franklin, aquele mesmo conhecido por aquele experimento com eletricidade, usando aquela pipa, ele publicou o primeiro desenho de cunho político, né, no jornal Pennsylvania Gazette. E essa arte até ficou conhecida como Join or Die, né, junta-se ou morra. Então é bem interessante como a política já influenciou as artes também. No século XIX, com a Revolução Industrial e, consequentemente, a construção de várias máquinas de impressão e preço acessível do papel, tornou fácil o avanço literário. E com isso, em 1818, Mary Shelley publica Frankenstein, a primeira ficção científica criada de todos os tempos. E finalmente, em 1837, Rudolf Topper ele criou o primeiro protótipo do que viria a ser uma revista em quadrinhos, com o título The Adventures of Obadiah Oldbuck. Ela era uma história que não tinha balões de fala, e sim frases abaixo de cada figura. Ainda nesse mesmo século, em 1830, no Reino Unido, surgiu um estilo em papel barato de histórias, conhecido como Penny Dreadfuls. Até alguns podem lembrar daquela série que teve há pouco tempo, né? Na verdade, eram histórias góticas que englobavam tanto terror
como crime. E daí surge o que muitos consideram o primeiro super-herói perdido da Era de Pedra, né, conhecido como Spring-Heeled Jack. Nesse século surgiram vários estilos, como histórias de detetives pelas mãos do Edgar Allan Poe, histórias também de aventura, como o Conde de Monte Cristo. Teve também o mito do Velho Oeste, né, com aquelas histórias englobando cowboys e índios. Contos de ficção científicas nas mãos do H.R. Wells, com bastantes histórias renomadas como A Máquina do Tempo e Guerra dos Mundos. E em 1874, Jules Verne criou a ficção científica Viagem ao Centro da Terra, né, que popularizou histórias com dinossauros e também com a era pré-histórica. E um detalhe bem importante que em 1883 o alemão Friedrich Nietzsche, não sei falar muito bem alemão, mas introduziu o conto Übermensch. Na verdade é o conceito do Superman, né, na história Das Spark Zarathustra. E muitos desses estilos de narrativa acabaram inspirando histórias que temos até hoje em dia. E somente em 1895 surgiu das mãos de Richard F. Outcault a primeira história em quadrinhos chamado The Yellow Kid, né, que trazia até balões de diálogos. Esse foi o grande avanço dessa história. No ano seguinte surgiu a Argos Magazine, a primeira revista pulp americana, e no início do século XX vários conceitos foram criados. Em 1901, a escritora conhecida como Baronesa Orczy, ela criou o conceito de identidade secreta no combate ao crime. No ano seguinte, no jornal Chicago Tribune, foi criado o personagem Hugo Hércules, né, que é o primeiro molde de um super-humano em história de ficções. Em 1913, estreou Fantomas, que é o primeiro filme baseado em personagens, né, de histórias pulp, né, no caso foi até um personagem francês. E depois, personagens como Tarzan, Zorro foram criados e foi um enorme sucesso. E em 1918 foi criado o primeiro brinquedo baseado em personagens dos quadrinhos. Na verdade foi a boneca de pano Ragged, que gerou até um lucro de 20 milhões de dólares por ano. E em 1923 foi feito o primeiro desenho animado criado com o personagem dos quadrinhos, né, que foi o Gato Félix. Em 29, né, no mundo teve aquela grande depressão, aquela crise financeira que acabou destruindo muito a economia dos Estados Unidos, e muitos até buscavam a fuga da realidade, né, no entretenimento, no cinema e também nos quadrinhos, né, que foi um desses escapes. Voltando um pouco, em 1906 foi criada a primeira estação de rádio e foi um sucesso, pois 16 anos depois existiam mais de 220 estações. Mas por que eu estou falando dos rádios também? Porque em 1930 surge o primeiro programa de rádio com personagens de quadrinhos, né, o The Shadow. E essa mídia impulsionou demais as vendas de revistas em quadrinhos. Who knows what evil lurks in the hearts of men? The Shadow knows. Mas Bruno, você fez toda essa introdução, o que isso tudo tem a ver com a DC? Então toda a evolução de escrita, material, tecnologia, literatura, questões políticas, sociais, influenciou e sempre vai influenciar a indústria dos quadrinhos. E com a DC não é diferente. Então vamos começar a falar alguns nomes que foram importantes na fundação da empresa. Em 1922, o ex-oficial de cavalaria, o Major Malcolm Wheeler Nicholson, ele publicou a primeira história de quadrinhos dele, chamado Death of Coral. E outra pessoa bem importante, no mesmo ano, um cara chamado Henry Donenfeld, ele assume os negócios da família, né, no ramo de impressões de papéis em Nova York. 10 anos depois, os futuros editores da DC, né, bastante importantes, Julius Schwartz e Mort Heisinger, que ambos eram membros de um fã-clube de ficção científica chamado Os Cientistas, eles publicaram o seu primeiro quadrinho chamado The Time Traveler. E no mesmo ano, o Harry Donenfeld e seus parceiros de negócio, eles adquirem os ativos da Western News e rebatizam de Independent News Company. Então fundou toda essa parte de impressão com eles. E em 1934, eles entram no ramo dos quadrinhos, né, lançando uma revista pulp chamada Spice Detective, que era focada com histórias com teor tanto violento como sexual. Em 1933, os adolescentes Jerry Siegel e Joe Shuster, muitos vão saber quem é, na cidade de Cleveland, eles criaram o conceito do Superman, que na verdade na época não era o personagem que conhecemos. Essa primeira versão,
Ele é um cientista careca que faz até uns testes com substâncias alienígenas e ganha poderes, né? Ele parece até bastante o Lex em aparência. Mas só que ele usa esse poder para o mal, tanto manipulando a economia e a dominação mundial. Daí em diante, eles tentaram reformular esse personagem, né, porque não foi um sucesso, e tentaram encontrar agora, assim, botar ele como papel de herói e vender essa ideia para as várias editoras, mas sempre foram rejeitados. Pronto, contamos a história de todos os acontecimentos até chegar ao ponto-chave, porque daqui em diante, e nos próximos vídeos também dessa série, nós vamos falar do ano a ano, né, e começamos por 1935. Então, finalmente, a DC é criada. Na verdade, o Major Malcolm, ele lança a editora chamada National Allied Publications, que é o primeiro nome que a DC teve. Então, se eu falar National ou DC, vocês vão entender que é a mesma coisa. E ele acaba publicando a primeira revista chamada New Fan, que abordava histórias de ficção científica, Velho Oeste e também humor, até com os personagens de animais também. Inclusive, foi a primeira aparição daquele coelho chamado Oswald nos quadrinhos, né, que ele foi criado pelo Walt Disney. E também foi a primeira revista com histórias estreladas por uma mulher, né, com a personagem chamada Sandra do Serviço Secreto. Somente na terceira edição da New Fan que as páginas foram impressas coloridas, né, que está mostrando para vocês aí na tela. E a partir da edição 4 que o Malcolm começa a distribuir as suas revistas pela a Independent News, né, que é a companhia de impressão que o Harry Donenfeld passou, né, a ajudar financeiramente, né, nessa expansão da National Allied. Nesse mesmo ano também foi lançada a segunda revista da DC, né, que é a New Comics, que trouxe o escritor e desenhista Sheldon Mayer, que será outro editor muito importante no futuro da empresa. Alguns outros nomes bem importantes também vieram nesse ano, como Whitney Wellsworth, que irá criar aquele personagem chamado Congo Bill lá na Era de Prata, não é tão conhecido, mas também ajudará a escrever e produzir o seriado do Superman nos anos 50. O outro nome seria o Vincent Sullivan, que ficará só até 1940, mas ele foi muito importante porque ele foi o responsável por comprar o Superman, né, do Jerry e do Joe Shuster, né? Então ele teve esse papel muito importante para DC. E falando neles, né, o Jerry e o Joe, no começo eles até usavam pseudônimos, né, como Ledger e Helfs, que eles fizeram até a primeira publicação na National Allied, na revista New Fan número 6. Né? Então foi até o primeiro super-herói da DC, que quem fala Superman ainda não é a vez dele, que foi o detetive Dr. Oculto, né, que usava poderes mágicos em casos sobrenaturais. Além do Dr. Oculto, também criaram na mesma edição um personagem chamado Harry Duval, também conhecido como o Soldado da Fortuna. Mas na verdade a revista New Fan ela não estava muito bem de vendas, né? Então o Malcolm teve a ideia de criar um compilado das primeiras edições chamado The Big Book of Fan Comics, né? Que seria na verdade a primeira ideia de aquela revista anual, né, que a gente vê, que antigamente a revista anual nada mais era que um compilado das histórias do ano, né, sem histórias novas. Hoje em dia, seria a primeira ideia do encadernado, né, com as suas 4 edições. Indo agora para 1936, após uma pausa de 3 meses, a revista New Fan ela muda o nome para More Fan e continua a partir do número 7. Personagens de outras editoras, como o Fantasma e o Besouro Azul, eles começaram a influenciar bastante nas histórias de combate ao crime, né, desses personagens. Então a DC acabou comprando muito dessas ideias para colocar nas histórias dela também. Enquanto isso, o Jerry e o Joe, eles continuavam tentando vender a ideia do Superman, mas ainda sem sucesso. Eles até criaram histórias policiais como Chamando Todos os Carros e Os Homens Federais, para ver se conseguia fazer outras histórias de outros tipos também. Falando dos Homens Federais, até na revista New Comics número 10, eles inseriram um robô gigante atacando Washington, até lembra bastante aquele Gigante de Ferro, né? Acho que foi até baseado aí. E tentando incorporar os elementos Superman, durante 3 edições, o Dr. Oculto ele adota uma capa vermelha e uma cueca azul. Né? Então até ele ganha até um cinto que dá super força, dá capacidade de voar, ou seja, os primeiros elementos, né, a ser inserido Superman. No final da New Comics número 11, tinha até uma propaganda já anunciando a terceira revista da National Alliance, né, que é a Detective Comics, que só que não conseguiu sair nesse ano de 36, né, por falta de dinheiro, e acabou sendo adiada para o ano seguinte. Com a saída de 2 personalidades da DC, William Cook e John Merrill,
o Whitnell Wellforth e o Vincent Sullivan assumem como os papéis de editores assistentes. E para finalizar esse ano de 36, o prefeito de Nova York na época, né, o Fiorello LaGuardia, ele era fã dos quadrinhos, mas ele criticava bastante as revistas com teor mais sexy. Então ele mandou prender o Harry Donenfeld pelaquela revista da Spikes Detective, mas um dos empregados dele decidiu assumir total responsabilidade. Então foi para a cadeia no lugar do Harry, e como benefício ele até continuou recebendo um salário, né, por até 25 anos por ter levado toda a culpa. E para finalizar a chamada Era de Pedra, né, porque o vídeo também já está gigante, vamos para o último ano desse período, né, 1937. A revista New Comics, ela muda de nome na edição 12 e agora se chama New Adventure Comics. E lá tem até uma história dos Homens Federais que aparece um dos homens lá, desses Homens Federais do futuro, no ano 3000, chamado Jor-El, né? Que não tem conexão com o pai, o Superman. Na verdade foi mais um teste, né? Mais um dos elementos testes para adotar nomes para o Superman também. E na New Adventure Comics número 17 aparece o Nadir, o Mestre da Magia, que foi o primeiro personagem não branco da DC, né? Na verdade ele era indiano. Para reservar os direitos, o Malcolm lança o logo da Action Comics, né? O mesmo logo da revista, né? Que será a revista no ano seguinte, né? Marcando o início da Era de Ouro, mas ele já queria guardar esse nome para DC. O Gardner Fox, ele entra para National como novo escritor, também é outro cara que vai ser muito importante também. E o Jerry Siegel e o Joe Shuster eram cada vez mais reconhecidos na DC e agora criaram um personagem chamado Slam Bradley, né, na Detective Comics número 2. Enquanto isso, eles ainda tentavam vender o conceito de Superman para as outras editoras, né? E receberam até mais um não da Tip Top Comics, né, naquele ano, que eles estavam tentando vender para qualquer editora, mas ninguém estava querendo comprar. Entrando nesse terceiro ano de editora, esse plano ousado do Malcolm de entrar nesse ramo dos quadrinhos não tinha dado grandes resultados, né? Porque as revistas não tinham grande audiência, tinham uns picos e umas decaídas. E numa cartada final, ele decide lançar a Detective Comics, e pelo nome até já sabemos os estilos das histórias, né? História de detetive, policial e assim por diante. Só que ele precisava de alguém com auxílio financeiro, né? Para patrocinar a ideia. E é nessa hora que o Harry, né, que na verdade era só quem imprimia as histórias, ele decidiu entrar de vez para DC. Então ele começou a fazer negócios com o Malcolm. Então o Malcolm, o Harry e o sócio do Harry, chamado Jack Liebotz, eles lançaram, né, fundaram a Detective Comics. E no final desse ano, o Malcolm estava com grandes problemas financeiros. E ele acabou tendo que vender suas ações, deixando o Harry e o Jack comandando a revista. E até já dando um spoiler, no ano seguinte ele deixa a editora e o Harry e o Jack assumem como os donos da DC Comics. E é isso aí, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal se não é inscrito, divulga para os amigos, deixa aí no comentário que tipo de coisas que vocês já sabiam da Era de Pedra, se vocês estão ansiosos para os próximos vídeos, que vai ser a Era de Ouro, e assim por diante. Então, até a próxima semana e valeu!